Olá, aqui é o André Ângelo. Estou passando aqui para conversar com você a respeito de propósitos e o que nós temos feito com aquilo que Deus confiou nas nossas mãos. Bom, muitas vezes a gente assiste pessoas nos orientando, escuta pessoas nos instruindo acerca do reino, nos ensinando a respeito do chamado, mas cada um de nós sabemos que Deus, Ele nos escolheu. E quando Ele nos escolheu, nos vocacionou. Quando Ele nos chamou, Ele nos vocacionou. É interessante que a Bíblia, ela fala que Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Eu digo isso porque eu talvez sou a pessoa menos improvável para poder estar aqui falando algo da parte do Senhor. Mas quando a gente vai para a palavra dele na Bíblia, diz que ele escolheu as coisas loucas mesmo deste mundo para confundir as sábias. E eu me lembro quando eu tinha aproximadamente 12 anos, eu fui com o meu pai, nós tínhamos um grupo, meu pai tocava num grupo, se chamava Boanerges, era um grupo abençoado, muito bom, e íamos em diversos estados, fomos em alguns estados. Numa dessas saídas, eu acompanhei meu pai era músico, tocava, ainda é até hoje, mas ele tocava naquele grupo. E eu me lembro que durante o culto estava uma bênção, o pastor estava pregando a palavra e eu estava do lado do meu pai. Meu pai tocava e eu sentei ali do lado dele. E eu me lembro que tava uma bênção e eu tava do lado do meu pai, eu tava assim, ó. Eu estava chorando de sentir a presença de Deus. Isso eu tinha 12 anos aproximadamente. E de repente, eu tava assim, alguém pega na minha mão, abaixa. Na hora que eu olho, era o pregador. Ele pegou na minha mão e falou: "Vem aqui, filho, vem comigo". E naquele momento, assim, a igreja estava sentindo a presença de Deus. Eu estava sentindo a presença de Deus aqui naquele lugar. E ele me levou até o altar, falou pro pastor: "Pastor, me dê licença um minutinho". O pastor saiu, se levantou, ele me colocou ali na cadeira e ele me falou: "Olha, o chamado que eu tenho para a tua vida é para multiplicar a semente que eu estou confiando hoje nas tuas mãos, para cuidar das ovelhas". Eu tinha apenas 12 anos e confesso que senti o impacto, senti o poder de Deus naquele momento, recebi a profecia, voltei para o meu lugar e fiquei com aquilo guardado no meu coração. O tempo foi se passando, casei, tive meu filho, depois a minha filha, e fui para cooperador, né? Fui consagrado à cooperação, depois fui consagrado ao diaconato da igreja, depois de alguns anos ao presbitério da igreja, e no dia seguinte do consagração ao presbitério, dia 4 de janeiro de 2017, fui consagrado ao presbitério. No dia 5 de janeiro de 2017, o pastor nos convidou a assumir uma das congregações daqui da nossa cidade, né, do nosso setor. Confesso que naquele dia, passaram-se anos, e naquele dia passou um filme assim na minha cabeça,
onde a promessa de Deus, a promessa quando Deus faz, ela não tem prazo de validade. Toda promessa não tem validade. Porque isso eu tinha 27 anos. Então se passaram cerca de 13 anos desde quando eu recebi a profecia até o momento que ela veio a se cumprir. Eu confesso que eu me emocionei muito porque eu pude ver os cuidados de Deus. E ali pastoreamos por 3 anos e 1 mês. Depois o pastor nos levou para uma outra congregação. Ali ficamos 5 meses. Aí minha esposa, aí nós ficamos grávidos, tivemos o 3º filho. Mas o que eu quero focar com você é a respeito do chamado que Deus tem para a tua vida. Porque eu tenho certeza que assim como Ele fez uma promessa na minha vida, Ele também faz na sua também. Quando nós vamos para a Bíblia, nós vamos ver em Mateus capítulo 25, um senhor que, indo se retirar dali da sua região, ele chamou 3 pessoas. E para cada uma delas ele confiou alguns talentos. Para um, ele confiou 5 talentos, para outros ele confiou 2 talentos e para um outro ele confiou 1 talento. Quando o senhor, o dono do talento, ele se ausentou, o que tinha 5 talentos, ele foi granjear, ou seja, ele foi multiplicar aquilo que foi confiado nas mãos dele. O que tinha 2 granjeou também o que tinha nas suas mãos. O que tinha 5, ele granjeou multiplicando para 10. O que tinha 2, ele granjeou e multiplicou para 4. Porém, o que tinha 1, ele ficou com medo, porque conforme diz a Bíblia, ele alegava que o seu senhor, ele era mau, ele era bravo. E ele ficou com medo e enterrou o seu talento. Pois bem, passaram-se os dias, o Senhor voltou e ele quis prestar conta daquilo que ele havia confiado nas mãos daqueles homens. Bom, o que tinha 5 talentos, diante do seu Senhor, apresentou e falou: olha, Senhor, olha, mestre, o Senhor confiou 5 talentos nas minhas mãos, porém eu tenho aqui agora 10 talentos. Depois, o que havia 2 talentos, mostrou para o seu senhor 4 talentos. E para cada um deles, o seu senhor olhou e falou: muito bem, servo, foste fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Quando foi para aquele que tinha apenas 1 talento, ele pegou, desenterrou o seu talento e falou: olha, Senhor, eis aqui o 1 talento. Eu fiquei com medo, por isso eu enterrei ele. O seu senhor foi e falou: servo mau, foste infiel no pouco. E é interessante que a Bíblia fala que até aquele pouco que ele tinha lhe será tomado. E foi passado por que tinha mais, que tinha 10 talentos. E a Bíblia diz também que esse servo mau, que enterrou o seu talento, ele foi lançado de fora. Alguns olham e falam assim: puxa, mas que senhor bravo. Mas ele falou ali, olha, antes fosse melhor eu ter deixado no banco, porque ia ter os juros e os banqueiros eles iriam me devolver os juros. É interessante porque essa passagem é muito interessante porque fala a respeito daquilo que Deus confiou nas nossas mãos. Talvez você tenha um talento para louvar, talvez você tenha um talento para pregar, talvez você não consegue falar em público, mas você consegue falar muito bem no individual. Quantas vezes eu, pastoreando as igrejas, eu pude identificar que tinha irmãos que quando eu pedia: irmão, vem aqui dar uma saudação, prega aqui a palavra, o irmão ficava trêmulo. Mas quando nós saíamos para evangelizar, eu via aquele irmão como se fosse um nadador com experiência, dando braçadas, e ia e falava e convencia a pessoa ali através da palavra a confessar a Cristo. Então você precisa identificar primeiro qual é o chamado, qual é o talento que Deus confiou nas tuas mãos. É muito interessante porque cada um de nós
foi confiado algo nas nossas mãos. E o mais importante é o que temos feito com aquilo que Deus tem confiado nas nossas mãos. Fica aqui o convite para você. Peça ao Senhor: Senhor, me ajude a identificar os teus propósitos para com a minha vida. Eu tenho certeza que este projeto do carro ao céu estará fazendo com que venhamos nos descobrir. Não para se preocupar em agradar fulano, beltrano, não, esqueça isso. Mas até onde esta palavra que nós estamos aqui falando, ela pode ser alcançada. Lembre-se, a tua voz pode salvar vidas. A tua atitude pode fazer com que pessoas sejam multiplicadores dela. Então não se preocupe aonde vai chegar, porque ela vai chegar, a palavra vai chegar. Então somente peça para o Senhor: Senhor, me usa como um instrumento nas tuas mãos. Comece, dê o primeiro passo. Não espere a perfeição. O feito é melhor do que o perfeito. Não se esqueça disso. Fale, então somente fale. Seja um instrumento, porque o músico se chama Jesus. Que Deus continue te abençoando e até o próximo vídeo, se Deus quiser.